Capítulo 3 da Sociedade em Comandita Simples. Artigo 1045. Na sociedade em comandita simples, tomam parte sócios de duas categorias: os comanditados, pessoas físicas responsáveis solidária e limitadamente pelas obrigações sociais, e os comanditários, obrigados somente pelo valor de sua cota. Parágrafo único. O contrato deve discriminar os comanditados e os comanditários. Artigo 1046. Aplicam-se à sociedade em comandita simples as normas da sociedade em nome coletivo, no que forem compatíveis com as deste capítulo. Parágrafo único. Os comanditados cabem os mesmos direitos e obrigações dos sócios da sociedade em nome coletivo. Artigo 1047. Sem prejuízo da faculdade de participar das deliberações da sociedade e de lhe fiscalizar as operações, não pode o comanditário praticar qualquer ato de gestão, nem ter o nome da firma social, sob pena de ficar sujeito às responsabilidades de sócio comanditado. Parágrafo único. Pode o comanditário ser constituído procurador da sociedade para o negócio determinado e com poderes especiais. Artigo 1048. Somente após averbada a modificação do contrato produz efeito quanto a terceiros a diminuição da cota do comanditário em consequência de ter sido reduzido o capital social, sempre sem prejuízo dos credores pré-existentes. Artigo 1049. O sócio comanditário não é obrigado à reposição de lucros recebidos de boa-fé e de acordo com o balanço. Parágrafo único. Diminuído o capital social por perdas supervenientes, não pode o comanditário receber quaisquer lucros antes de reintegrado aquele. Artigo 1050. No caso de morte de sócio comanditário, a sociedade, salvo disposição em contrário, continuará com os seus sucessores, que designarão quem os represente. Artigo 1051. Dissolve-se de pleno direito a sociedade. Inciso 1. Por qualquer das causas previstas no artigo 1044. Inciso 2. Quando, por mais de 180 dias, perdurar a falta de uma das categorias de sócio. Parágrafo único. Na falta de sócio comanditado, os comanditários nomearão administrador provisório, para praticar, durante o período referido no inciso 2, e sem assumir a condição de sócio, os atos de administração. Capítulo 4 da Sociedade Limitada. Seção 1. Disposições preliminares. Artigo 52. Na sociedade limitada, a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas cotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. Parágrafo 1º. A sociedade limitada pode ser constituída por uma ou mais pessoas. Parágrafo 2º. Se for unipessoal, aplicar-se-ão ao documento de constituição do sócio único, no que couber, as disposições sobre o contrato social. Artigo 1053. A sociedade limitada rege-se nas omissões deste capítulo, pelas normas da sociedade simples. Parágrafo único. O contrato social poderá prever a regência supletiva da sociedade limitada, pelas normas da sociedade anônima. Artigo 1054. O contrato mencionará, no que couber, as indicações do artigo 997, e, se for o caso, a firma social. Seção 2 das cotas. Artigo 1055. O capital social divide-se em cotas, iguais ou desiguais, cabendo uma ou diversas a cada sócio. Parágrafo 1º. Pela exata estimação de bens conferidos ao capital social, responde solidariamente todos os sócios até o prazo de 5 anos da data do registro da sociedade. Parágrafo 2º. É vedada
contribuição que consista em prestação de serviços. Artigo 1056. A cota é indivisível em relação à sociedade, salvo para efeito de transferência, caso em que se observará o disposto no artigo seguinte. Parágrafo 1º. No caso de condomínio de cota, os direitos a ela inerentes somente podem ser exercidos pelo condômino representante ou pelo inventariante do espólio de sócio falecido. Parágrafo 2º. Sem prejuízo do disposto no artigo 1052, os condôminos de cota indivisa respondem solidariamente pelas prestações necessárias à sua integralização. Artigo 1057. Na omissão do contrato, o sócio pode ceder sua cota, total ou parcialmente, a quem seja sócio, independentemente de audiência dos outros, ou a estranho, se não houver oposição de titulares de mais de um quarto do capital social. Parágrafo único. A cessão terá eficácia quanto à sociedade e terceiros, inclusive para fins do parágrafo único do artigo 1003, a partir da averbação do respectivo instrumento subscrito pelos sócios anuentes. Artigo 1058. Não integralizada a cota de sócio remisso, os outros sócios podem, sem prejuízo do disposto no artigo 1004 e seu parágrafo único, tomá-la para si ou transferi-la a terceiros, excluindo o primitivo titular e devolvendo-lhe o que houver pago, deduzidos os juros da mora, as prestações estabelecidas no contrato, mais as despesas. Artigo 1059. Os sócios serão obrigados à reposição dos lucros e das quantias retiradas a qualquer título, ainda que autorizadas pelo contrato, quando tais lucros ou quantia se distribuírem com prejuízo do capital. Seção 3. Da Administração. Artigo 1060. A sociedade limitada é administrada por uma ou mais pessoas, designadas no contrato social, ou em ato separado. Parágrafo único. A administração atribuída no contrato a todos os sócios não se estende de pleno direito aos que posteriormente adquiram essa qualidade. Artigo 1061. A designação de administradores não sócios dependerá de aprovação da unanimidade dos sócios enquanto o capital não estiver integralizado, é de 2/3 no mínimo após a integralização. Artigo 1062. O administrador designado em ato separado investir-se-á no cargo mediante termo de posse no livro de atas da administração. Parágrafo 1º. Se o termo for assinado nos 30 dias seguintes à designação, esta se tornará sem efeito. Parágrafo 2º. Nos 10 dias seguintes ao da investidura, deve o administrador requerer que seja averbada sua nomeação no registro competente, mencionando o seu nome, nacionalidade, estado civil, residência, com exibição de documento de identidade, o ato e a data de nomeação e o prazo de gestão. Artigo 1063. O exercício de cargo de administrador cessa pela destituição, em qualquer tempo, do titular ou pelo término do prazo, se fixado no contrato ou em ato separado, não houver recondução. Parágrafo 1º. Tratando-se de sócio nomeado administrador no contrato, sua destituição somente se opera pela aprovação de titulares de cotas, correspondentes a mais da metade do capital social, salvo disposição contratual diversa. Parágrafo 2º. A cessação do exercício do cargo de administrador deve ser averbada no registro competente, mediante requerimento apresentado nos 10 dias seguintes ao da ocorrência. Parágrafo 3º. A renúncia de administrador torna-se eficaz em relação à sociedade,
desde o momento em que esta tome conhecimento da comunicação escrita do renunciante, e em relação a terceiros, após a averbação e publicação. Artigo 1064. O uso da firma ou denominação social é privativo dos administradores que tenham os necessários poderes. Artigo 1065. Ao término de cada exercício social, proceder-se-á à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico.